E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com muitos capítulos com protagonista apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Bira, onde em seu passado ele vivia com seu avô na floresta. Eles tinham uma vida bastante tranquila, porém um dia seu avô fala para ele esperar na parte norte da floresta. Após isso Bira esperou por muitos anos, enquanto fazia amizade com uma nova família de ursos, ficando longe dos humanos, assim como seu avô falou. No entanto, um dia enquanto pescava alguns peixes para os filhotes ursos, ele se depara com uma pessoa que estava batalhando com o que se parecia com um monstro. Como Bira acabou se envolvendo na batalha, o homem sem escolhas decide protegê-lo a todo custo, mas como ele estava bastante ferido após uma intensa batalha, acaba caindo diante a dor e o veneno das cobras. Após Bira presenciar a coragem desse homem o protegendo, ele se lembrou do seu avô no passado. Com isso, assim que esse homem seria morto, ele decide intervir, e é neste momento que ele mostra seu imenso poder, onde ele faz com que o monstro fuja com medo do seu poder facilmente. Após esses eventos, o homem revela se chamar de Tanryu, onde após eles se tornarem amigos, Bira descobre a missão perigosa que Tanryu estava fazendo. Com isso, após muitos anos nessa floresta, Bira decide sair para o mundo para salvar seu novo amigo. E agora Bira vai partir em uma nova jornada em um mundo desconhecido, onde ele vai presenciar coisas que acreditava que não existia, mas com a ajuda do seu poder ele vai usá-lo para sobreviver e ajudar a completar a missão do seu amigo. Mas não será tão fácil quanto ele pensava, pois por causa desse seu poder muitos inimigos poderosos vão aparecer e para derrotá-los ele vai ter que aprender a lutar, e assim também descobrir a verdade do que aconteceu com seu avô. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sagami, onde ele era apenas um jovem estudante comum. Por causa que o Monte Fuji entrou em erupção há 4 meses, muitos animais de estimação vinham morrendo por causa das cinzas. Com isso Sagami tentava ao máximo cuidar desses animais, onde em sua casa tinha vários animais que ele encontrava. Porém um dia um de seus gatos acabou fugindo. Com isso ele decide sair para procurá-lo. Após procurar bastante, ele encontra seu gato preso em uma casa, porém ele acaba se deparando com uma pessoa que estava com uma faca. Sem escolhas para salvar seu animal, Sagami bate nesse homem, mas assim que ele iria correr, ele se depara com vários gatos mortos de formas brutais. Após ver essa cena, ele decide prender o homem e levá-lo à polícia. No entanto, Sagami descobre que esse homem não é uma pessoa normal, ele era um monstro sedento por sangue. Quando Sagami acreditava que iria chegar ao fim da sua vida, a garota que ele tinha se encontrado na escola aparece. Após isso o monstro foge, e ela salva Sagami. Após acordar, a garota revela ser uma vampira. Ela também revela que as cinzas do Monte Fuji não são comuns. Elas têm o poder de transformar alguns humanos em vampiros. E agora Sagami também é um vampiro. A partir deste dia sua vida muda completamente, pois após descobrir que monstros sedentos por sangue estão caminhando entre humanos, Sagami vai ter que trilhar um novo caminho em busca de descobrir como seus poderes de vampiros funcionam para ficar mais forte e assim ser capaz de lutar contra esses monstros para conseguir sobreviver entre aqueles que chegam ao topo da cadeia alimentar, pois eles são os seres que ditam as regras deste novo mundo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shin, que tinha uma vida miserável, onde ele passava a maioria do seu tempo apenas jogando um jogo de realidade virtual conhecido como Satisfy. Ele teve até que trabalhar como servente para pagar suas despesas no jogo. Os seus amigos aos poucos foram deixando ele, e até mesmo sua família começou a considerar ele como um peso morto. E após se dedicar meses fazendo uma missão de Rank S nesse jogo, ele finalmente consegue encontrar o item da missão. Após pegar o livro, ele percebe que está como desconhecido e precisa de um item muito caro para poder revelá-lo. Mesmo afogado em dívidas, ele decide usar esse item, e após analisá-lo ele descobre que esse livro é um item lendário, o livro raro de Pagma, onde os segredos de um ferreiro lendário que transcendeu os limites humanos está guardado, e após usá-lo poderá se tornar o descendente de Pagma, uma classe lendária. Com isso ele decide que vai desistir da missão e apenas vender esse livro por milhões. Porém, por causa disso, a missão que ele estava fazendo se volta contra ele como um traidor, e rapidamente ele começa a ser perseguido, e com suas habilidades ele não é capaz de derrotar seus inimigos por serem levels muito alto, e se ele morrer vai perder esse item lendário que ele passou meses para conseguir. Com isso ele decide usá-lo, e após abrir o livro sua classe muda e todas as suas habilidades e status foram resetados, e com isso ele se tornou o descendente de Pagma, e rapidamente ele ganhou várias novas habilidades dessa classe lendária, e ele também ganhou o título aquele que se tornou uma lenda. Mas teve um problema, ele voltou para o level 1 e rapidamente
rapidamente foi morto por seus inimigos, e agora Shin, considerado um fracassado tanto no jogo quanto na vida real, vai recomeçar uma nova história, e com sua nova classe lendária, ele vai buscar o topo desse jogo, tudo isso para ganhar muito dinheiro. Agora nesse próximo mangá a história se inicia com o protagonista, conhecido como Mephisto. Ele era um demônio que acabou perdendo seus poderes e foi exilado do mundo dos demônios, e o único jeito de voltar é se coletar Dark Matter suficiente. Dark Matter é uma energia que é a origem do poder do mal que os demônios consomem para aumentar seus poderes. Após ler várias notícias do mundo dos humanos, ele tem um grande plano. Ele vai ser o advogado do diabo, onde ele fica na porta do inferno esperando por almas que morreram e foram mandadas para esse lugar injustamente, e seu trabalho agora é provar que essas almas são inocentes antes do Shinigami aparecer para levá-lo, e para isso ele faz com que eles assinem um contrato para serem inocentados. Em troca eles darão a Dark Matter deles, porém no primeiro cliente deles eles acabam perdendo para o Shinigami, onde se ele assinasse o contrato, Mephisto seria capaz de lutar contra o Shinigami para defendê-lo, mas mesmo assim ele decide salvar a alma do garoto e faz com que ele assine o contrato. Logo após isso eles são mandados para o mundo dos humanos, para que possam encontrar um item para inocentá-lo o mais rápido possível, pois o Shinigami virá atrás deles. Após alguns eventos, ele consegue encontrar esse item, e com isso consegue absorver o Dark Matter e recuperar um pouco do seu poder, e logo em seguida recupera sua verdadeira forma, só que por tempo limitado, mas agora ele consegue bater de frente com o Shinigami. Após derrotar o Shinigami, ele consegue salvar a alma do garoto de ir para o inferno, e ele acaba sendo revivido. Agora Mephisto junto com seu companheiro iniciam uma jornada como advogado do diabo em busca de inocentar aqueles que foram mandados para o inferno injustamente, e também com isso recuperar seu poder completo para que possa retornar ao mundo dos demônios. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Jagasaki, um policial de bairro, porém esse trabalho só deixava ele cada dia mais irritado, onde se ele pudesse atirava em todos igual seu mascote que ele tanto admira, mas no mundo real ele não pode fazer nada disso, e para esconder seus reais sentimentos, ele apenas atuava. Ele vive junto com sua namorada, e o seu casamento já estava muito próximo, mas o que ele acreditava é que ia ter uma vida tediosa de família, um futuro cruel para um cara com vários sonhos. Com isso ele queria apenas atirar em todos para mudar essa vida chata sem escolhas. O que lhe restava era apenas continuar atuando e seguindo sua vida tediosa. Porém as coisas começam a mudar quando um dia ele recebe um chamado do chefe para ir até um trem. Ao chegar no local tudo parecia normal até que uma pessoa começa a gritar, e logo após isso ele se torna um monstro que começa a matar todas as pessoas à sua volta. Mesmo sempre querendo atirar no momento que ele podia, ele não consegue. Com isso fica paralisado na frente desse monstro e acaba perdendo seus dedos. Com isso ele acreditava que sua vida inútil tinha chegado ao seu fim. No final ele se arrependia, pois queria ter atirado pelo menos uma vez. Quando ele aponta seus dedos para o monstro, uma enorme onda de energia sai dele dizimando o monstro, e quando ele olha para seu braço descobre que ele mudou completamente. Após isso aparece outro monstro que explica o que foi tudo isso, onde pouco tempo atrás vários sapos foram espalhados por todo o mundo, onde ele se une aos humanos e usa seus desejos suprimidos como alimento. Por causa disso eles acabam se tornando monstros, e agora a missão de Jagasaki é derrotar todos esses sapos ao redor do mundo, pois ele é o guerreiro escolhido, e essa coruja será seu novo companheiro. Inicialmente ele apenas atira na coruja e decide ignorar tudo, porém na sua casa um desses sapos acaba entrando na sua namorada virando um monstro. Com isso ele teve que atirar. Após isso a coruja aparece novamente e fala que ele que escolheu ter esse braço, pois ele também foi infectado, mas o dele é apenas um filhote que demora a crescer, e para conter essa transformação, quando ele destrói um desses sapos, eles deixam uma bola onde após consumir a transformação é diminuída por um tempo. Após conversarem, Jagasaki agora sem escolhas vai ter que usar seu novo poder em busca de derrotar todos esses sapos para encontrar um meio de se curar, porém inimigos poderosos esperam ele nessa jornada.